Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica: Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Da sua palavra, meu servo ficará curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a ele: vem, e o meu servo vem. Faz isto e o faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso, eu vos declaro que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Diga assim comigo: onde haverá choro e ranger de dentes. Depois, dirigindo-se ao centurião, disse: vai, seja feito conforme a tua fé. Na mesma hora, o servo ficou curado. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama, com febre. Tomou-lhe a mão e a febre deixou. Ela levantou-se, pôs-se a servi-lo. Pela tarde apresentaram-lhe muitos possessos de demônio. Com a palavra expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Vamos repetir esse versículo final. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes mesmo de meditar a palavra, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós viemos para um hospital, Senhor. Um hospital espiritual, onde nós, na mesma posição do centurião, Senhor, vamos sair daqui recebendo na palma das nossas mãos a graça do dom de cura, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, que aqui fora dessa igreja Satanás impera, Satanás domina. Quantos agora estão, Senhor Jesus, jogados no lamaçal do pecado, jogados na prostituição, no alcoolismo, nas drogas, Senhor. Quantos nessa hora estão tirando sua vida e tirando a vida de muitas outras pessoas, mas nessa região espiritual, nesse local, Jesus, aonde nós estamos, nessas quatro paredes aonde nós nos encontramos, nós estamos aqui, Senhor, fazendo algo que os mundanos não estão fazendo. Nós estamos aqui bendizendo, glorificando, rendendo graças ao nome daquele que curou o servo do centurião, Senhor. Como a palavra aqui está declarada: Jesus, vai com a tua cura aqueles que estão acamados, Senhor. Vai com a tua cura aqueles que estão no leito do hospital, Jesus. Vai com tua cura e derrama sobre nós o azeite perene da tua unção sobre a nossa vida. Nós te glorificamos nessa noite, no nome santo de Jesus de Nazaré. E a igreja diz amém. Amém, meus irmãos. Meus queridos irmãos, uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Meus irmãos, lendo o texto dessa palavra do Evangelho de hoje, eu me lembro daquilo que João, o evangelista São João, no Evangelho de João, logo no capítulo de número 1, versículo de número 11, ele diz assim: ele veio para os seus, e os seus
não o receberam. Ele é a luz, mas o mundo rejeitou a luz. Ele veio para aqueles ao qual Deus escolheu, mas o povo de Deus, o povo escolhido, o rejeitou. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui lendo o contexto do Evangelho de hoje, eu me deparo com uma figura que a Bíblia não fala o nome dela, que é a figura do centurião romano. Esse centurião romano é o mesmo centurião ao qual estava aos pés da cruz quando Jesus morreu. E quando lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 27, a Bíblia diz que quando Jesus Cristo morreu, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. E a Bíblia diz que o céu escureceu, a terra tremeu, começou a chover, começou a trovejar, raios começaram a descer. E a Bíblia diz que o centurião, o mesmo centurião que aqui no Evangelho se encontra com Jesus, ele olha para o alto e diz assim: verdadeiramente, esse homem que morreu agora, ele é o Filho de Deus. Mas, meus queridos irmãos, vendo o texto desse Evangelho, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele estava em Cafarnaum. E a gente sabe muito bem que Cafarnaum é o paradeiro principal, onde Jesus Cristo iria pregar o seu Evangelho, a sua palavra. Cafarnaum era um ponto turístico, onde muitas pessoas iriam ali tirar uma folga no final de semana, iriam ali com as suas famílias, passar um dia especial. A cidade de Cafarnaum, ela fica localizada logo de frente com o mar, na região de Genezaré. A cidade de Cafarnaum era uma cidade turística muito conhecida, e Jesus Cristo gostava de pregar de frente ao mar, de frente a todos, a população gigantesca que tinha aquela cidade. E quando Cristo Jesus ele chega naquele lugar, ele se depara com um homem diferente. Ele não vê um judeu, ele vê um romano. A gente sabe muito bem como é a característica de um romano. O romano, ele tem um cabelo curto, igual o meu. O romano, ele era um homem que media 1,80 m para cima. O romano era um homem com a pele branca, né? Pessoas bonitas, pessoas afiladas, umas pessoas que tinham uma presença bonita. Os romanos, eles gostavam de festas, de farras. Eram pessoas da vida, eram pessoas públicas e muito públicas. E quem sabe aquele homem, aquele centurião, ele também vivia uma vida assim. Ele não conhecia o Deus da casa de Israel. Ele não conhecia Javé. Ele nunca tinha visto Jesus de frente dele. Ele só ouvia falar de Jesus Cristo. E um dia, o seu servo, que tanto servia a ele com alegria, o seu servo, que tanto ajudava ele nas atividades de todo dia, ficou enfermo. E ele começou a pensar: eu chamei todos os médicos de Roma e não conseguiram curar o meu servo. Eu fiz de tudo, gastei tudo. Eu gosto desse cara, eu gosto desse homem. Ele me trata bem, ele é o meu empregado. Só que ele está enfermo, ele está doente. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu não posso perder ele. Ele tem filhos, ele tem uma família, ele tem filhos para criar. E quem sabe outro servo, dali de dentro do palácio, disse assim: Senhor, tem um tal de Messias aí, nesse território onde a gente está, em que o povo diz que ele tem um dom de cura, e o nome dele é Jesus. Vamos levar ele para lá? De frente dele, ele disse assim: ele não pode sair daqui porque a enfermidade dele é muito pesada. A enfermidade dele é muito dura. Mas vamos fazer o seguinte: ele vai ficar acamado, ele vai ficar deitado. Eu vou sair daqui e vou até em direção de Jesus. Eu quero ver como é que é esse homem. Eu quero sentir as palavras desse homem. Eu quero ver o que é que ele tem para falar na vida deste homem aqui. Então, quando o centurião vai em direção a Jesus, a Bíblia diz que Jesus Cristo se admira com a fé que aquele homem tinha, porque Jesus Cristo andou todo o território da casa de Israel, da casa do povo de Deus, e não encontrou. Eu falo com toda a convicção, como fala aqui a palavra, não encontrou ninguém com a fé igual a daquele centurião. Ele disse assim: vocês guardam o sábado, vocês guardam a lei, vocês guardam o mandamento, vocês vivem na igreja 24 horas, mas esse homem aqui, que
farra, que vive na bebedeira, que é um romano, um pagão, ele demonstrou ter mais fé do que vocês. Ele disse: Senhor, eu tenho empregados na minha casa, não preciso o Senhor ir para minha casa não, Jesus, porque eu sei que se o Senhor falar aqui, o meu empregado ficará curado lá. Eu sei que se o Senhor pedir aqui, o teu Deus, o teu Pai que está na tua vida, vai curar o meu empregado que está acamado, em cama, na casa dele. Mas eu sei, Senhor, da mesma forma que Deus, o Deus que você acredita, o Deus que você adora, faz aquilo que você pede, os meus empregados, eles vão aonde eu mandar, eles fazem o que eu peço. Senhor, uma palavra só basta, cura o meu empregado, diz que ele está curado. E Jesus Cristo disse assim: olha homem, a tua fé é magnífica, a tua fé é maravilhosa. Aqui, eu andei por aqui, eu caminhei por aqui, eu tenho 12 homens que são os meus discípulos, ninguém aqui tem fé igual a você. Vai em paz, porque o teu servo, ele já está curado. O teu servo, ele já está curado. Versículo 13. Depois, dirigindo-se ao centurião, disse: vai, seja feito conforme a tua fé. Na mesma hora, o servo ficou curado. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Nós, católicos, apostólicos, romanos, se nós tivermos a fé que o centurião de Roma também teve, nós, apenas com a palavra, podemos levantar, podemos colocar de pé aqueles que estão à beira da morte, aqueles que estão acamados numa cama. Deus pode mudar o ciclo da história. Diga assim comigo: Deus, Ele pode mudar o ciclo da história. Foi então Jesus à casa de Pedro. Jesus terminou essa cura, foi logo para a casa de Pedro. A sogra de Pedro estava enferma, estava acamada, e Jesus Cristo olha para ela e diz assim: mulher, fica de pé, volta às tuas atividades. A Sagrada Escritura diz que a mulher se colocou de pé naquele mesmo instante e começou a fazer suas atividades normais. Eu quero dizer uma coisa para você: Satanás quer tirar o legado de cura que a igreja recebeu de Jesus Cristo, como fala lá no Evangelho de Lucas: eis que eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, para beber bebidas mortíferas, e nenhum mal vos causará dano. Por quê? Porque o Deus que prometeu a você, discípulo do Senhor, que fará aquilo que Jesus fará, é uma palavra verdadeira. Você tem na sua vida, na sua história, no seu corpo, a blindagem do Espírito do Senhor na tua vida. A blindagem do Espírito Santo do Senhor na tua vida. Agora eu falo de carismático para carismático. Nós que dizemos que somos do Espírito, nós que dizemos que falamos do Espírito, nós que dizemos que profetizamos do Espírito. Eu quero dizer uma coisa para você: há muitos lugares aí aonde o Espírito do Senhor não tem essa liberdade de manifestar-se da mesma forma que era manifestado nos tempos em que o Messias caminhava sobre a terra. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que Deus reservou um povo, que Deus preparou um lugar, que Deus guardou um povo, porque quando um pai, ele gosta tanto de um filho, não quer dizer que ele rejeita os outros para gostar mais de um do que o dos outros, mas tem filho que é do agrado do pai mais do que os outros. Tem filhos que faz os olhos do pai ficar lacrimejando mais do que os outros. E eu quero dizer que os filhos do Senhor, os filhos que fazem os olhos de Javé lacrimejarem de alegria, estão aqui nessa noite presentes nesse louvor. Estão aqui para bendizer o nome daquele que é todo poderoso. Vocês me compreenderam nessa noite? Eu
faço agora uma pergunta com uma interrogação. Vocês me compreenderam nessa noite? Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. O mundo jaz do maligno. E muitos irão para o inferno. Muitos irão para o inferno. Santa Teresa d'Ávila, ela disse que uma vez estava de noite no convento, frio, e o Espírito Santo do Senhor disse: Teresa, olha para fora, vê a neve caindo sobre o pátio do convento. E quando ela veio, ela disse assim, que na mesma hora ela foi arrebatada no Espírito, ela caiu com o corpo no chão, Jesus tomou a alma dela e levou ela para onde? Para o inferno, para ver como é que iria os maus católicos para o inferno. Era como se fosse uma nevasca. Uma neve passou a noite toda, né? Caindo. Quando neva no lugar, da mesma forma são a multidão de católicos. Estou falando de católicos para católicos. Nós aqui católicos. Uma multidão, meus irmãos. Uma multidão de pessoas que não tiveram a fé do centurião. Uma multidão de pessoas que não tiveram a ousadia do centurião. Uma multidão de pessoas que não tiveram a autoridade que o centurião teve. Uma multidão se perderá. E claro que isso irá acontecer. Muitos que vêm para o grupo de oração também irá junto com essa nevasca para o inferno. Ninguém sabe, mas isso acontecerá. E é uma realidade que ninguém pode mudar. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele promete. Meus irmãos, isso também me faz lembrar aquela mulher que era grega, que era sírio-fenícia. A filha dela estava doente, possessa com espírito de enfermidade. Existe até uma diferença, né? Tem espírito que se aposta no corpo, as pessoas se estribufam no chão, começa a babar, mas não é espírito de enfermidade. Há pessoas que vivem doente sempre e são espíritos malignos, não é doença comum. Tem gente que se trata, que faz exame e ninguém sabe o que é que aquela pessoa tem. E ninguém sabe o que é que aquela pessoa tem dentro do seu corpo, que vive doente direto. Toma medicamento, faz oração, faz jejum e nada, e é doente direto, e vive acamado direto. É um espírito que aonde essa pessoa precisa ser libertada. A Bíblia diz que uma Sírio-fenícia não é judia, um povo que adorava vários deuses. Ela naquele momento ela chegou e disse: Senhor, cura minha filha, diz uma palavra, minha filha está doente lá em casa, o demônio está jogando ela da cama para o chão. Aí Jesus Cristo diz assim: mulher, eu não posso tirar o comer da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Aí ela disse assim: Senhor, os cachorrinhos, eles ficam ao pé da mesa dos donos para comer a migalha dos donos. Aí Jesus Cristo disse assim: mulher, a tua fé é grande demais, volta em paz, a tua filha está curada, a tua filha está restaurada. Nessa noite, aqui presentes, sentados nesse lugar, não tem nenhum cachorrinho, não tem ninguém. Tem servos do Senhor como a Sírio-fenícia, como o romano centurião que chegou para Jesus não para comer migalha, mas para comer do banquete, que a palavra diz, o banquete de Abraão, de Isaac e de Jacó, que o Senhor preparará para a minha e para a tua vida. E o Senhor preparará para a minha e para a tua vida. Para finalizar essa palavra, tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Isaías capítulo 53, versículo de número 4. Tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos males. Aí você pode me perguntar, Isaías estava falando de Jesus? Isaías nunca conheceu Jesus. Isaías viveu 700 anos antes de Jesus Cristo. Mas ele já profetizava isso. Aí nós cristãos, nós pegamos essa profecia, que não tem nada a ver com Jesus, e aplicamos a Jesus. Porque Jesus Cristo sofreu, aí a gente compara essa palavra com o que Cristo fez no Novo Testamento. Ocorreu com Jesus. Ele tomou o pecado, ele tomou a dor, ele tomou a culpa. Ele morreu para nos resgatar. Então Isaías 53, 4 fala de Israel sofredor. Mas Jesus Cristo, ele é o novo Israel. Ele é o pastor que sofre pelas suas ovelhas.
Por causa da morte de um, teve que morrer um para todo mundo ficar vivo. Teve que um ser ferido para todo mundo ficar são. Teve que um ser humilhado para todo mundo ser glorificado. Pela morte de um homem, a tua vida foi comprada. Pela morte de um homem, a tua vida foi resgatada. E esse é o Evangelho da cruz. E esse é o Evangelho da palavra. Diga assim comigo, esse Evangelho é o Evangelho da cruz. É o Evangelho da palavra. Eu quero deixar para finalizar uma palavra profética na tua vida, meu querido irmão e minha querida irmã. No dia que Jesus Cristo preparar aquele banquete maravilhoso, que eu não sei qual será a comida que nós iremos ingerir naquele grande dia, mas eu sei de uma coisa, que aqui Jesus Cristo já está assinando, já está decretando o nome dos presentes que estão aqui, para se alimentar do banquete de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você, Sírio Fenícia, você é centurião nessa noite, receba essa palavra no nome de Jesus. Vamos ficar de pé.